E o que é o Cutover e o Go Live? E por que nós estamos trazendo esse episódio nesse momento? Nós já tivemos 2 episódios anteriores, um falando de 7 erros que a gente comete nos projetos de ERP e outro falando de 7 passos do projeto, do programa ERP, para que você tenha sucesso na implementação e utilização do seu ERP. E agora 6 componentes, 6 ações. Olá pessoal que acompanha aqui o podcast e o canal do YouTube do Industrialização. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ERP na prática. É isso aí. Hoje nós vamos trazer no episódio do ERP na prática 6 componentes ou 6 ações que você precisa incluir no seu plano de Cutover, plano de Go Live. E o que é o Cutover e o Go Live? E por que nós estamos trazendo esse episódio nesse momento? Nós já tivemos 2 episódios anteriores, um falando de 7 erros que a gente comete nos projetos de ERP e outro falando de 7 passos do projeto, do programa ERP, para que você tenha sucesso na implementação e utilização do seu ERP. E agora 6 componentes, 6 ações que você precisa ter no seu plano de Cutover e plano de Go Live. E o que é esse Cutover e esse Go Live? Cutover e Go Live é quando você faz o Cutover, é o corte, quando você faz o corte da base de teste, homologação, a todo o processo de implantação. E Go Live é a famosa entrada em produção, é o dia da verdade, é quando a empresa realmente começa a utilizar o ERP para fazer todos os seus processos, todas as suas operações que vão entrar no ERP a partir daquele momento. Então essa é a entrada em produção. A base de produção ela vem sendo preparada durante todo o projeto, mas tem uma série de coisas, uma série de cortes que são feitos no dia daquilo que a gente chama de Go Live ou o dia da entrada em produção. Essa entrada em produção é muito importante. Muitas empresas criam ali uma janela de corte, uma janela para poder ter uma segurança, se muitas coisas derem errado, a gente ter alguns dias para corrigir. Então eu crio ali uma janela de faturamento, então por alguns dias sem faturar, alguns dias sem apontar produção, às vezes esvazia a fábrica para poder fazer esse processo com segurança, para fazer esse processo sem criar ruptura em cliente. Às vezes antecipa, quem tem fornecimento contínuo com clientes, antecipa faturamento de alguns dias para não ter risco aí de ruptura. Então é um processo delicado, é um processo de alto risco em todas as operações. Existem muitas histórias por aí, e se vocês quiserem que a gente traga algumas histórias de desastres aí de ERP aqui no canal, a gente traz, aqui no podcast a gente traz. Mas como a gente faz para não ter, para que a nossa implantação, para que o nosso dia da verdade, o nosso dia do Go Live, a nossa entrega de fato não seja um desastre? E um problema desse, um problema a gente chama de rollback, quer dizer, o Go Live, a entrada em produção não deu certo e eu tenho que voltar aos sistemas antigos e pensar tudo de novo, como que eu vou fazer para viabilizar então a entrada em produção novamente. Isso gera prejuízos para todo mundo, não importa quem vai pagar a conta, quem vai pagar as horas adicionais. A empresa pode ter um prejuízo de imagem
se ela gerar ruptura no faturamento, se ela gerar atrasos nas entregas. E isso muitas vezes não é fácil de calcular financeiramente. Outras empresas colocam nos seus contratos alguma cláusula de lucro cessante, né? Se uma ou outra parte não conseguir realizar alguma ação, tem aí uma multa, tem aí uma penalização financeira para poder compensar as perdas, os erros que ocorreram. Então, dada a importância disso. Bom, então vamos a esses 6 componentes aí. Primeira coisa é a verificação, a validação dos bugs, dos erros, dos problemas. É muito importante que os itens, né, tenham uma prática, uma técnica de requisitos que a gente chama de item tracking, que é o rastreamento muitas vezes de itens complicados, de itens importantes que devem ser rastreados durante todo o projeto, para garantir que não haja problema com aqueles itens críticos. Esses itens devem estar numa lista e isso deve ser monitorado durante todo o projeto. E além disso, todos os erros que ocorrem durante todo o projeto, eles devem ser revisados no momento do Go Live. Para isso deve existir uma lista, deve existir em algum lugar, ou numa gestão visual, ou hoje em dia com os projetos distribuídos, com pessoas trabalhando, muita gente trabalhando remotamente. A gente talvez precisa ter aí uma lista compartilhada em alguma plataforma, ou um software específico, ou mesmo numa planilha do Google, numa planilha qualquer aí da Microsoft, de qualquer plataforma, né, uma lista unificada e compartilhada disso. Então é importante ainda que esses erros sejam classificados por grau de severidade, e até quando você tem alguma restrição de recurso para testar esses erros, para testar esses problemas, é importante que você coloque uma escala de gravidade para testar primeiro aqueles que têm uma maior gravidade ou severidade, ou até mesmo uma escala de esforço. E se você tiver restrições de recurso e ver que eu não vou conseguir testar todos os erros, retestar todos os erros, verificar todos, faz uma matriz de priorização aí para que isso seja para que você teste os itens mais complicados, de maior severidade primeiro, né? Isso é bem importante. Numa linguagem industrial ali, a gente pode até falar que os erros podem parar a produção. Então a gente está falando de entrada em produção de um sistema, tá bom, mas ele pode parar uma fábrica, né? Ele pode parar um faturamento. Um erro desse pode gerar problemas aí de dados incorretos e a empresa tomar decisões erradas. Pode gerar um problema sério de uma nota fiscal que saiu com dados errados, com impostos errados, e até você comprovar que aquilo foi um erro de sistema e que não foi intencional, com menos imposto, com valor menor. Então isso pode gerar aí bastante problema. Por isso que esses pontos devem ser cuidadosamente verificados. Pessoas treinadas, capacitadas devem fazer esses testes. E outra recomendação é que os testes sejam feitos tanto pelas pessoas que conhecem o sistema, os consultores, os analistas de implantação, quanto pelas pessoas da companhia, da organização, da empresa, né? Que é o SME ali, como a gente fala no Babock, que é o Subject Expert Matter, que é o especialista no processo, é o dono do processo, né? Todo projeto tem uma estrutura de pessoas. Se vocês quiserem que a gente detalhe um pouco dessa estrutura em algum vídeo aqui, a gente pode trazer também. Comenta aí
no episódio, no vídeo aqui, no Spotify também. Pode comentar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente faz o vídeo aqui, faz o episódio aqui para vocês. Então, isso deve ter pessoas das 2 ou 3 empresas testando. Então, em alguns casos você tem o ERP integrado a um outro sistema, como a gente viu no episódio do ERP versus Indústria 4.0. A gente tem o ERP junto com verticais, junto com MES, com APS, com sistemas fiscais, com CRMs, e aí você pode ter necessidade de colocar pessoas do ERP, do sistema vertical e dos processos, e às vezes pessoas de mais de um processo, para que essas pessoas possam validar essa informação. Quem mais conhece a informação para dizer se ela está correta, para dizer se ela está acurada, é a pessoa da operação. Então não deixe o teste para uma ou outra organização testar. Todos têm que testar e validar juntos. Legal? Qual que é o segundo ponto? É garantir que os testes sejam completos. Né? Então a gente tem alguns tipos de testes, né? A gente tem o que a gente chama ali de teste unitário ou teste de unidade, tá? Tem o que a gente chama também de teste de processo ou teste integrado, ou a gente tem ainda o teste de integração entre sistemas e testes de aceitação de usuário. Isso é um ponto muito importante. Você precisa muitas vezes, e por que você precisa fazer um teste? Quando a gente pensa em teste, às vezes a gente pensa que é somente validar se a gente colocou 2 mais 2, saiu 4. Né? Mas a gente tem que testar essas coisas, a lógica, a acuracidade dos dados, layout de relatórios, mas também tem que ser validados e testados aqueles requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais precisam ser testados e validados, como performance, velocidade de saída de um determinado relatório, velocidade de processamento ali de uma determinada rotina, de um cálculo mais pesado, e também a performance do usuário, das pessoas que vão operar, se aquele processo está, se a pessoa está conseguindo realizar o processo na velocidade necessária para garantir que a operação vai acontecer no mesmo ritmo que acontecia com o sistema anterior, né? Ou sem sistema. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente coloca o sistema em operação, e quantas vezes, né, quem trabalha ali com implantação de qualquer sistema ERP ou vertical, no momento da verdade, no momento da produção, a gente descobre que o usuário não consegue digitar, não consegue incluir, não consegue gerar, operar as informações no tempo correto, no tempo necessário para garantir fluidez na operação. Outro ponto é garantir que o usuário consiga realizar de fato, que ele sabe realizar sozinho todos os processos, que ele sabe buscar soluções para os erros que acontecem. Então isso também é um ponto importante, esses testes, e que os testes sejam completos, olhando teste unitário integrado, integrações, performance e aceitação do usuário. E se você tiver, por exemplo, um problema de aceitação do usuário, tá? Tem que envolver as pessoas de gestão de mudança. Então aqui tem um ponto muito importante, que é a gestão de mudança, tá? Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre gestão de mudança aqui na industrialização, pode escrever para a gente traz um episódio falando da importância da gestão de mudança, como que ela deve ser feita, né? A gente tem o HCM BOK, que é um BOK específico para a gestão de mudança, também é um BOK bem interessante. Se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui o HCM BOK numa review também, no nosso quadro aí de revisão de livros aí para amantes da indústria, tá? E
Com relação ainda aos testes, é necessário que eles cubram todos os processos da organização. Tá? Então, essa é a completude, isso também é dizer que os testes são completos. Eu vejo um grande volume de falhas na questão, artigos que eu leio até de fora do Brasil. A gente olha muito para o cenário nacional, mas já peguei muitos artigos Ásia, Europa. A gente tem muitos artigos que mostram aí falhas na questão dos testes dos requisitos não funcionais. Então, o requisito não funcional é o que acaba derrubando muita gente muitas vezes. Testes de hardware, né? Então tem que ter uma visão holística aí nesses testes, né? Acho que essa questão da visão holística também é bastante importante. Tem o terceiro ponto, que é reunir, né, garantir a reunião dos recursos. E quem são os recursos? Tá? São todas as pessoas, são os stakeholders ali, as partes interessadas nesse processo de Go Live, tá? O Cutover e Go Live. Então tem várias partes interessadas que precisam estar ali, de corpo presente, mesmo num processo distribuído com pessoas remotas. Essas pessoas precisam estar 100% do tempo conectadas, 100% do tempo numa grande sala de guerra onde se possa fazer splits dessas salas. Tem que ter um grupo de comunicação, então existem várias ferramentas para isso. O próprio Zoom tem ferramentas para isso, o Google Meet, Teams. As pessoas usam muito grupos de WhatsApp para garantir comunicação. Então tem muito recurso aí de comunicação, de grupos, que eu posso utilizar mesmo que esse grupo esteja distribuído, mesmo que esse grupo esteja remoto e não presencialmente. E se tiver presencialmente, as pessoas estão pela fábrica, estão pela empresa, mas é necessário que tenha uma sala, um QG ali, uma sala de guerra para onde eu possa realizar a maior parte das ações e ter as comunicações. É importante ter briefing no começo de cada dia, é importante ter fechamentos no começo de cada dia, ter checkpoints durante o dia para ver como as ações do Cutover estão caminhando. Então tudo isso tem que ser incluído aí nesse processo de Cutover e Go Live. E quem são as pessoas aí principais nesse dia de Cutover e Go Live, nesse dia D? Tá? Os especialistas do RP, os consultores, analistas do RP, tanto da empresa fornecedora quanto do cliente, pessoas da TI que estão dedicadas ao RP. Os especialistas em gestão, os SMEs, os Subject Expert Matter, o cara que conhece a operação. Então, desde as pessoas que são ali os usuários chaves, são as pessoas que mais entenderam e praticaram e treinaram o sistema, até os líderes de processo que estão ali às vezes para tomar decisões, porque tem uma visão um pouco maior, um pouco mais integrada aí dos processos, né? E as pessoas da gestão de mudança, os consultores de gestão de mudança precisam estar presentes no dia de Cutover e Go Live, para que toda e qualquer intercorrência, toda e qualquer necessidade de comunicação adicional passe por eles e eles possam fazer todo esse trabalho. Então são um ponto aí, né, também bem importante. O terceiro ponto, reunir todos os recursos, todos eles têm que estar disponíveis. E aí reforço aqui a questão de usar ferramentas para quando você tem aí um ambiente remoto ou um ambiente híbrido, principalmente. A gente falou lá no episódio do Baboc da questão de saber usar a tecnologia. Garantam não só que as pessoas sabem do ERP, sabem da empresa,
mas que elas sabem usar todas as ferramentas de tecnologia responsáveis ali, importantes para esse processo. Ferramentas de abertura de chamados para problemas, como acionar o suporte de cada produto, como criar uma reunião de emergência, mandar um convite. Os canais de comunicação têm que estar muito bem definidos aí também pela equipe de gestão de mudança. Um dos maiores erros que a gente já viu por aí, eu já vi muito go live, muita entrada em produção sem um mínimo de apoio das pessoas de gestão de mudança. É necessário que haja pessoas de gestão de mudança dentro do processo no dia do go live, justamente porque tem um processo de comunicação aí muito forte. Se a empresa puder, inclusive, fazer um evento de comunicação para toda a empresa, para todas as pessoas que serão impactadas, e até mesmo comunicar os clientes. Os clientes também devem ser comunicados dessa mudança para que eles tenham ciência até de que uma intercorrência pode acontecer, tá? Então, se tiver algum travamento, alguma parada, alguma nota incorreta, por mais que a gente tenha garantido os testes, né, no passo 1 e 2, a gente sabe que ainda existe risco de sair alguma coisa errada. Então, todas as partes interessadas precisam estar devidamente comunicadas. O passo 4, o passo 4 é garantir que a migração de dados esteja concluída. Migração de dados, ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode acontecer de várias maneiras aqui. Eu posso ter dados inseridos por digitação, uma força-tarefa de cadastros, de inclusão de registros no ERP novo. Eu posso ter cargas de dados através de arquivos, programas, rotinas que vão pegar esses dados de outro sistema, e aí esses dados vão ser carregados, vão ser inseridos de forma automática, e eu preciso garantir que essa inclusão dos dados ela esteja concluída, e não só concluída do ponto de vista todas as linhas, todas as tabelas estão aqui. É necessário uma validação desses dados. É necessário um trabalho de tentativa de recuperação desses dados em algum grau. Nem todas as rotinas, nem todos os processos podem ser realizados, replicados no ERP antes do Go Live, mas muitos processos podem. Então, quanto mais eu puder mitigar isso, melhor. Quanto mais eu puder mitigar risco de dado corrompido, risco de dado incorreto, melhor. Então é importante que haja uma lista muito bem mantida, muito bem elaborada de todos os dados que foram cadastrados, inseridos, carregados no sistema, e como esses dados foram carregados, foram inseridos. Se foram por cadastro, se foram por carga, se foram por integração, né? E aí é necessário que tenha um checklist no dia do cutover ali, para que no processo de cutover tudo isso seja validado, tudo isso seja verificado pelos também, né, por aquele time que eu reuni anteriormente, consultores, os donos do processo, o SME, o usuário-chave, tá? Consultores não só do ERP, dos verticais também, todos eles têm que ajudar. Essa etapa ela tem que ser concluída o mais cedo possível, porque cada dado errado que for utilizado errado vai gerar um outro prejuízo, e pode gerar aí prejuízos grandes, desde uma alíquota de imposto que está errada e gera uma nota com o imposto errado,
até mesmo a falta de um cadastro de um produto ou de um cliente, alguma coisa que pode impedir, demorar, atrasar uma operação de faturamento, por exemplo, né? Então isso tem que ser realizado o mais cedo possível. Isso tem que ser planejado, então, de que forma? Eu tenho que ter essa lista de dados a serem verificados, eu preciso ter uma estimativa de quanto tempo eu vou levar para poder verificar tudo isso, e aí eu faço um cronograma para iniciar algumas verificações muito antes. É importante você hierarquizar, classificar quais dados eu posso congelar antes do Go Live, por quanto tempo eu posso congelar tais dados antes do Go Live, para que eu possa começar essa verificação. Tá? E aí o quinto ponto, a gente falou, né, de verificar os erros, garantir que todos os testes estejam completos, reunir então todas as pessoas, garantir que a migração de dados esteja concluída, e aí eu vou testar, né, dados, vou encontrar erro, e aí eu tenho o quinto passo, que é talvez um dos mais importantes, um dos mais relevantes nesse processo de Go Live Cutover, tá? Que é acalmar os nervos das pessoas, acalmar os nervos da galera. Quem nunca participou de uma implantação de RP, de um processo de Cutover, de Go Live, não sabe o que é emoção de verdade na vida, né? Porque realmente é um momento de altíssima tensão nas empresas. Não tem zen, não tem zen budista em Go Live, em Cutover. Até a pessoa mais serena do mundo, ela pode até não expressar, ela pode estar até com a cara de paisagem, mas por dentro está fervendo, a cabeça está trabalhando a 1000 por hora, né? É a hora da verdade, é um momento de tensão, é um momento que a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente fica nervoso, a gente dá taquicardia, dá pressão alta. Já vi muita gente passar aí para o ambulatório, tomar aí remédio para pressão, tomar alguma coisa para se acalmar nesse dia, porque realmente, principalmente quando a gente encontra algum erro, então eu estou fazendo essas etapas anteriores, né? Garantir que a migração de dados esteja concluída, eu estou verificando a migração de dados. Garantir que os erros estejam, né, resolvidos. Garantir que o teste esteja completo e reunir os recursos. Então imagina um problema em cada um desses. Vamos pensar aqui, ó, né? Como que eu acalmo as pessoas se eu encontro um erro nessa verificação de erros? Um erro não tratado, um erro não resolvido, até eu saber como contornar esse erro, né? É nervosismo. Aí eu vou garantir que os testes estejam completos. Eu encontro um teste que não está bem feito, né? Galera, vai à loucura. Aí eu vou reunir os recursos e descubro que um dos recursos tinha programado férias para esse período e ninguém avisou. Um dos recursos, uma das pessoas teve algum problema de saúde nesse período. Não é fácil substituir pessoas num momento de Cutover, Go Live de um RP. Por mais que você tenha pessoas que tenham o mesmo tipo, o mesmo nível de conhecimento de processo, do RP, uma empresa grande que tem outras plantas, que tem uma outra pessoa que faz o mesmo processo em outra planta, as pessoas que vêm para substituir aquela pessoa que se afastou por alguma razão, por algum motivo de saúde, essas pessoas, elas não têm o histórico de tudo que aconteceu no projeto, de tudo que rolou no projeto. Elas não têm o histórico de todos os erros que aconteceram. Então, por mais que eu tenha tudo anotado, ainda tem muita coisa na cabeça das pessoas. A pessoa que participou de todo o projeto, para ela lembrar
de alguma solução, de como resolve algum problema, é muito mais rápido do que a pessoa que veio pesquisar, procurar nas documentações. Então é muito importante garantir que as pessoas estejam bem, estejam saudáveis nesse período, porque isso pode gerar muito nervosismo, não é? E aí esse quinto passo, acalmar os nervos das pessoas, ele é bastante importante, né? Eu preciso ter ações para promover essa acalmada, né? esse controle emocional, tá? E como eu faço isso? Bom, primeiro eu preciso, pré-requisito para as pessoas que vão trabalhar num projeto de RP. Pessoas tanto da empresa fornecedora do RP, as empresas de consultoria, consultorias de processos, PMOs, gestores de projeto, as pessoas da empresa que está recebendo o RP, da companhia que está implantando ali, que está tendo o RP implantado nos seus processos. Essas pessoas precisam ter um bom nível de inteligência emocional. Precisam praticar o que a gente falou lá no episódio que a gente falou do Baboque. Precisam ter paciência, tolerância para discutir problemas e processos, problemas e intercorrências, problemas de produto, problemas quaisquer, divergências de opiniões. Então é necessário ter paciência e tolerância para discutir esses problemas e ações de emergências na hora de resolver esses problemas que surgem no momento ali do cutover e do go live. Então essas pessoas precisam ter essa inteligência emocional, né? E aí você precisa, nesse momento, esse quinto passo, acalmar os nervos das pessoas, eu não vou dizer que é responsabilidade, mas a principal pessoa responsável por conduzir isso é o gestor de mudança, é o agente gestor de mudança, é a pessoa responsável pela gestão de mudança. Em projetos muito grandes, você tem uma equipe de gestão de mudança. Essa equipe de gestão de mudança, ela precisa trabalhar nisso. E para isso existem técnicas, existem métodos de trabalho que estão descritos lá no HCMBOK, né? De novo, se vocês quiserem que eu traga o HCMBOK aqui, que é o Human Change Management, que fala sobre gestão de mudança, é o corpo de conhecimento para gestão de mudança, tá? Que em português é gerenciamento de mudanças, né? A gente traz aqui para vocês, a gente faz uma review do HCMBOK aqui também, tá? Agora, adianta eu colocar gestão de mudança só no dia do cutover? Não adianta. A gestão de mudança, então, para acalmar os nervos das pessoas, a gestão de mudança ela tem que começar lá junto com o início do projeto. A gestão de mudança ela tem que iniciar junto com o projeto de RP, porque durante todo o projeto a equipe de gestão de mudança ela vai mapear os possíveis problemas, as pessoas mais sensíveis, as áreas mais afetadas pelo RP, as áreas que são afetadas negativamente pela implantação do RP. Mas o RP não vai ser positivo para todo mundo? Não necessariamente, e não na percepção das pessoas. Pode ser que numa percepção, numa visão holística, as pessoas, né, a gente olhe e fala assim, o ERP está melhorando a vida de todo mundo, está melhorando a vida da empresa, vai melhorar o resultado da empresa. Se vai melhorar o resultado da empresa, todo mundo vai ter mais segurança de emprego, todo mundo vai poder melhorar o PLR, todo mundo vai ter perpetuidade ali de trabalho, né? A comunidade vai ser beneficiada porque vai gerar mais emprego. Beleza, mas isso tem que ser, primeiro que isso tudo tem que ser comunicado, né? E um ponto que eu gosto de fazer uma analogia com um carro, né? E aí tem uma história minha
que é interessante. Uma vez eu tinha um carro que era um carro bom, beleza, né? E esse carro ele tinha a saída de ar-condicionado no banco traseiro. Tinha uma saída de ar-condicionado para o banco traseiro. E sempre que meu filho entrava no carro, ele ligava, né? A gente ligava o ar-condicionado e aí tinha o ventinho ali geladinho para o banco traseiro. E o meu filho já não morava mais comigo, e aí a gente trocou o carro por um carro que era um carro melhor, mais novo, maior, mais espaçoso, motor mais forte, mais confortável, mais bonito, tudo melhor. Para mim estava tudo melhor no carro, né? E aí meu filho chegou de viagem, veio nos visitar. Quando eu peguei ele no aeroporto, ele entrou no carro. Ele primeiro viu o carro, ele já tinha comentado que tinha sido trocado. Ele viu o carro, achou bonito, legal e tal, né? Gostou, elogiou o carro. A hora que ele entrou no carro, ele falou assim: ué, mas esse não tem saída de ar-condicionado aqui atrás? Que ruim. Então, foi um requisito não pensado? Não, né? Eu ia trocar o carro da mesma forma, tá? Foi melhor, era um carro que atendia mais a necessidade naquele momento, mas ele não tinha saída de ar-condicionado do banco traseiro. O ar-condicionado gelava o carro todo, mas ali não tinha aquela saidinha de ar que gelava rapidinho quem entrava no banco traseiro com calor. Então, é um exemplo simples, tá? Mas se a gente levar isso para a indústria, a gente pode ter outros exemplos. Eu estou melhorando um processo de recebimento, onde antes eu recebia os materiais e entrava com as notas fiscais de recebimento, mas todos os processos ali eram feitos muito rápido pelas pessoas da ponta da operação de recebimento. Eles não precisavam validar muita coisa, e só que para a área fiscal isso chegava com muitos erros, e a área fiscal tinha que ficar fazendo muitas correções depois para gerar os livros fiscais. Com o ERP foram inseridas consistências onde as pessoas precisam digitar todas as informações corretamente e precisam às vezes calcular e recalcular, e se uma informação da nota não está correta, eles têm que ligar para o fornecedor, pegar essa informação correta, ajustar para que essa informação esteja correta, e aí vai para a área fiscal correta. O risco de ir informação com erro para livro fiscal, para SPED fiscal é mitigado. Então, para a empresa como um todo melhorou, mas o trabalho da pessoa que está na operação de recebimento ficou mais difícil, ficou mais complicado, ficou mais oneroso. E aí, para essa pessoa, será que melhorou na percepção dela? Se ela não entender que aquele processo vai melhorar muito o processo subsequente e que vai gerar menos risco de multa, de despesa para a empresa, a única percepção que essa pessoa vai ter é que o trabalho dela, que o sistema piorou a vida dela. Ela não está entendendo que aquele esforço adicional vai gerar um benefício para todo mundo, inclusive para ela. E esse trabalho de comunicação é um trabalho dos agentes da gestão de mudança. Um outro exemplo simples, muitas vezes, pode ser numa empresa de serviço, pode ser em qualquer empresa, numa pessoa que, por exemplo, cadastra pessoas, cadastra novos clientes ali. O cadastro ele era solto, a pessoa pegava algumas informações, mas ele não fazia validações. Só que depois isso gerava problemas na operação. E agora o sistema valida se todas as informações que a pessoa está trazendo estão corretas. Então, com essas validações de CPF, de CEP de rua, algumas outras informações, não deixa passar com informações em branco, então a pessoa tem que buscar aquela informação. Às vezes esse cadastro demora mais e a pessoa que está fazendo o cadastro de novos clientes tem mais trabalho, tem que esperar, tem
fica mais demorado, mas o processo como um todo fica mais rápido depois, e essa pessoa precisa entender isso. E se você tem mais algum exemplo, comenta aí. Se você tem mais algum exemplo, né, escreve para nós lá no Instagram, a gente até traz o exemplo aí nos próximos vídeos, nos próximos episódios também no Spotify para você. Então, acalmar os nervos é, né, a quinta e talvez uma das mais importantes ações aí do Cutover e do Go Live. E por último, mas não menos importante, é então a finalização, a preparação ali do ambiente de produção, né, desse ambiente que já vem sendo preparado durante todo o projeto. Então a preparação final aí do ambiente de produção, da base de produção. E aí o que você define, o que é o ambiente de produção pronto para você? O que é o ambiente de produção, né, pronto para entrar em operação? Será que o que é o ambiente de produção pronto para você é o ambiente de produção pronto para todos os outros membros da equipe? E aí quando eu falo equipe de projeto, não é a equipe da empresa de consultoria, não é a equipe da empresa onde o RP está sendo implantado, não é da TI, não, é de todo o time de projeto. Todo time de projeto tem que ter um consenso do que é a base de produção pronta, olhando todos aqueles requisitos anteriores, inclusive as cargas de dados, né? Se os dados estão todos migrados lá, cargas, cadastros, conexões com banco, governo, nota fiscal eletrônica, sistemas satélite, verticais, integrações. Então tudo isso tem que estar nesse pronto do sistema, porque muitas vezes uma equipe fala: a minha parte está pronta, mas às vezes se não tiver a parte do outro pronta, a minha parte não funciona, a minha parte não faz nada sozinha. Não adianta o apontamento de produção estar pronto e a geração de ordem de produção não estar pronta. Não adianta o faturamento estar pronto, preparado, e o apontamento de produção, o estoque, não está pronto, preparado. Não adianta a nota fiscal ali estar pronta, mas a comunicação com a nota fiscal eletrônica, que aí você faz, não está pronta. Então tudo tem que ter visto aqui, né? Tem algumas coisinhas aqui que a gente pode, né, lembrar, né, colocar num checklist. Ativou todas as configurações, tudo aquilo, e às vezes essa lista de configurações pode ter centenas de linhas, né? Quando é um sistema muito grande, quando é uma implantação de muitos módulos, né? Todas as pessoas que vão acessar o sistema, todos os usuários foram cadastrados, eles receberam a senha, os acessos deles estão corretos. Então nesses testes todos os usuários têm que testar os seus acessos, usuários chaves, usuários finais, todo mundo da operação tem que testar o seu acesso. A pessoa que aponta a produção tem que ver se está com acesso a rotina, a telinha de apontamento de produção. O cara do faturamento, a pessoa do faturamento tem que estar olhando, tem que olhar se está com acesso às rotinas de faturamento, de olhar pedido de venda, de gerar a nota fiscal, de olhar o estoque. Então todas as pessoas precisam testar os seus acessos. E as funções de segurança? Acesso a banco de dados. Às vezes no momento de fazer o cutover, mais pessoas têm a senha do banco de dados, mais pessoas têm a senha do usuário administrador. Eu preciso retirar, eu preciso mudar essa senha para que do Go Live para frente nem todo mundo tem essa senha. Então todas essas funções de segurança, VPNs, tudo isso já foi verificado, já foi ativado ou alterado, né? Isso tudo tem que ser visto. E os pontos de integração, eles estão todos ativados. Tem integrações que a gente deixa como inativa durante o processo ali,
e ativa só no dia do Go Live. Então todas essas integrações foram ativadas em todos os lugares. Tem algumas integrações que dependem de liberações de portas, de rede, de firewalls. Cada sistema está num ambiente diferente. Um sistema está on-premise, quer dizer, está lá na casa do cliente, está na empresa ali, né? O outro sistema está num cloud, ou o ERP está no cloud, ou o ERP está num cloud e o sistema vertical está num outro cloud. Eles estão se conversando, essas integrações estão funcionando, uma está pingando na outra, uma está acessando a outra como deve acontecer. E você verificou todos os pontos ali de pergunta e resposta, quer dizer, um ponto que alguém envia uma informação para outra pessoa, tudo isso está validado também. E hardware, todas as máquinas IHMs, que é a interface homem-máquina, para quando você tem pontos de apontamento, coletores de dados. Os coletores estão com baterias carregadas, configurados, acessos configurados, rede Wi-Fi para esses coletores está funcionando, né? Portas liberadas, conexões de fibra ótica com servidores periféricos. Então tudo isso já foi verificado. Quando você compartilha hardware da base de produção com a teste, né, isso já foi desativado, alguma coisa ali que precisa desativar em base de teste para que o hardware funcione com a melhor performance possível. Então todos esses pontos, e hardware se falha muito, hein? Falha muito, computador que não está devidamente configurado, acesso para as pessoas, um client de acesso, um atalho de acesso que precisa, né, lá nos computadores. Então tudo isso precisa ser verificado também e ativado no momento do Go Live. E aí chegou o dia D, aí chegou o momento do Go Live. E aí esse processo aqui, né, que a gente falou, pode parecer muito longo, mas às vezes tudo isso acontece em dias. Apesar de ser planejado durante meses, ou às vezes extrapolando aí um ano ou alguns anos, dependendo do tamanho do projeto. Não é à toa que nesse momento está todo mundo aí com os nervos à flor da pele, né? Agora, quanto mais organizada, quanto mais bem planejada, quanto mais se der atenção a esses passos que a gente falou aqui, menos nervosismo você vai ter. Vocês concordam? Né? Quem concorda ou não concorda, escreve aí pra gente. Escreve também se faltou algum passo importante aqui. A gente mapeou esses 6 passos, mas escreve pra gente se faltou algum passo importante pra gente falar aqui. E de qual passo vocês querem que a gente fale mais? Se querem que a gente fale mais sobre integrações, se querem que a gente fale mais sobre o HCM, se querem que a gente fale mais sobre recursos, contratação de consultores. A gente fala mais aí dos pontos que vocês nos pedirem. Como eu costumo dizer, se a gente sabe a gente fala, se a gente não sabe a gente traz um especialista aí para falar para vocês também. Então, repassando os 6 passos para a gente encerrar o episódio. Verificação dos erros, verificar todos os erros, primeiro passo. Segundo passo, garantir que todos os testes sejam completos, que toda a bateria de testes esteja completa. Terceiro passo, reunir todos os recursos, seja presencial ou remotamente. Quarto passo, garantir que toda a migração de dados, carga, cadastro, esteja tudo na base de produção corretamente carregado.
Quinto passo, acalmar os nervos dos funcionários. É necessário acalmar os nervos para ter um bom início de produção do ERP. E último passo, preparar o ambiente de produção. É isso aí, pessoal. Esse é o episódio de hoje. 6 passos para um cutover, go live do ERP, sem muito nervosismo. Eu costumo dizer que na implantação de ERP, no go live, nas primeiras vezes que você faz isso, bate um desespero. Depois acostuma com o desespero, porque sempre vai bater um desespero. A gente sabe aquela impressão quando você sai de viagem, que você sempre acha que está esquecendo alguma coisa e na maioria das vezes está esquecendo alguma coisa e vai descobrir só lá no momento que chegou no destino da viagem ou na hora de usar. Com implantação de ERP isso também acontece muito. A gente sempre tem a impressão de que está esquecendo alguma coisa e a gente sempre esquece alguma coisa, por mais que se discuta, por mais que se tente mitigar. Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Curtam, compartilhem, comentem, mandem esse episódio para quem vocês acham que deve ouvir sobre cutover e go live de ERP. E continuem aqui com a gente no Industrialização. Até o próximo episódio de ERP na prática aqui no Industrialização. Grande abraço, pessoal.